Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje continuar falando para vocês sobre a termoquímica. Na aula passada a gente iniciou, a gente viu que são processos endotérmicos, processos exotérmicos, e hoje eu vou continuar falando com vocês sobre isso. Hoje nós vamos abordar a relação entre a quantidade de energia liberada ou absorvida e a quantidade de matéria. Um exemplo para vocês. Se você coloca 1 litro de álcool no seu carro, você consegue andar uma certa distância. Mas se você colocar 10 litros de álcool, você consegue andar muito mais, de forma proporcional. Conseguiria andar se você desconsiderar efeitos de variação no funcionamento do motor, variação em questão de subida, descida, você conseguiria andar 10 vezes mais que você conseguia andar com 1 litro de álcool, né? Por exemplo, o álcool, a queima do álcool, a queima da gasolina, resulta em liberação de energia. E graças a essa liberação de energia, o carro consegue andar devido à queima, devido à combustão desses combustíveis, né? Então a gente pode concluir com isso que a quantidade de energia liberada, consequentemente absorvida também, é dependente da quantidade de matéria que está sofrendo aquela reação. Não é isso? Se você queima, por exemplo, um saco de carvão, você vai conseguir uma certa quantidade de energia para assar um certo tanto de carne. Se você queimar 2 sacos de carvão, você consegue energia para assar o dobro de carne, por exemplo, né? São relações assim, de quantidade de energia liberada e a quantidade de matéria simples no nosso dia a dia que a gente tem contato, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a entalpia de formação e a entalpia de combustão e a entalpia das ligações também, ok? Vamos ver alguns slides sobre isso, pessoal. Vou colocar aqui só um instante. Lembrando, pessoal, o que é uma equação, o que é um processo exotérmico? O processo exotérmico é aquele que libera energia. O processo endotérmico é aquele que absorve energia. E a energia, ela não é criada nem destruída, ela sofre transformação também. Então, se a energia em um processo ela é liberada, significa que a quantidade de energia dos reagentes é maior que a quantidade de energia dos produtos. Porque a energia foi liberada. Energia foi liberada, a quantidade de energia associada aos produtos aconteceu o quê? Diminuiu. Ok? Se for um processo exotérmico, ocorre o inverso. Pessoal, às vezes a gente pode achar isso daqui, olha. Já vou falar para vocês, porque às vezes cai numa prova, né? Você não sabe o que é, o que significa. Esse delta H com esse zerinho aqui. Isso aqui significa entalpia padrão. Ou seja, é a entalpia associada à transformação de um molde de determinada substância. As condições ambiente, e essas condições são constantes, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, são essas as condições para uma entalpia padrão. Um mol da substância que está sofrendo uma transformação, 25 graus Celsius e 1 atm, ok? Pessoal, o que vem a ser a entalpia de formação? O que seria, primeiramente, uma reação de formação? Uma reação de formação é aquela que nós temos duas substâncias simples, duas ou mais substâncias simples, formando uma substância composta. Então, é a formação de uma substância composta a partir de substâncias simples, ok? Então, pessoal, nós chamamos de entalpia de formação a quantidade de energia liberada ou absorvida quando um mol de determinada substância é formado.
Aí a gente pode usar a unidade de medida quilocaloria, quilojoule por mol, porque a gente está associando a quantidade de energia envolvida na formação de 1 mol de determinada substância. Aí, se você pensa dessa forma, se você tiver 2,5 mols, você tem condições de calcular a quantidade de energia que que está relacionada a essa transformação, ok? Porque, por exemplo, aqui, vamos lá. Quando a gente coloca meio mol de N2 reagindo com 3 meios mols de H2, forma 1 mol de amônia. N2 e H2 são substâncias simples. NH3 é uma substância composta. Então, a gente pode dizer que isso aí é uma reação de formação da amônia, do NH3. A amônia foi formada a partir de substâncias simples. Isso pode acontecer também como, por exemplo, H2 reagindo com O2 e formando água. Então, aí seria a reação de formação da água. Né? A água, uma substância composta, foi formada a partir de substâncias simples, gás hidrogênio e gás oxigênio. Ok? Então, essa daqui é a reação de formação da amônia. Aí você me pergunta, como eu sei que é uma reação de formação? Do lado dos reagentes, você vai ter substância simples. Do lado dos produtos, substância composta. Ok? Aí, pessoal, perceba que foi formado 1 mol dessa substância, 1 mol de NH3. Essa entalpia associada a essa formação de 1 mol de NH3 é chamada de entalpia de formação da amônia, menos 11 quilocalorias por mol, ok? Então, essa daí é a entalpia de formação da amônia. A água tem sua entalpia de formação, todas as substâncias compostas formadas a partir de substâncias simples tem a sua entalpia de formação. Aí se eu pergunto para você, qual é a entalpia da amônia? Menos 11 quilocalorias por mol, ok? Aí imagino que você tenha que calcular o ΔH de uma reação, por exemplo. Você pode usar esse menos 11 quilocaloria como sendo a entalpia da amônia. Ok? Se a amônia for, por exemplo, um reagente, ela pode ser, esse valor pode ser usado. Aí, se você tiver 2 mols de amônia sendo formados, a quantidade de energia liberada nesse caso, né, porque o ΔH é negativo, então indica que a energia está sendo liberada, se está formando 2 mols de amônia, vai liberar o dobro de energia. Se estiver sendo formado 10 mols de amônia, a quantidade de energia liberada vai ser 10 vezes menos 11 quilocalorias. Ok? Então, é associada à quantidade de matéria. E toda vez que eu estiver falando em quantidade de matéria, eu vou estar falando em mols, em número de mols, quantos mols são formados, consumidos, ok? Entalpia de combustão. Primeiro, vamos definir o que é uma reação de combustão. Uma reação de combustão é uma reação de queima. A queima do etanol, a queima da gasolina, a queima do hidrogênio, a queima de uma madeira, a queima do papel, é tudo combustão daquela substância, daquele material, ok? O que a gente define como a entalpia de combustão? Entalpia de combustão é a quantidade de energia liberada, agora só vale liberada, porque toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Ok? Não faz sentido você queimar alguma coisa, sendo que você precisa fornecer energia para aquilo. Lógico que a gente precisa de uma faísca para iniciar a reação lá. Isso acontece num carro, por exemplo. Primeiro se acende uma faísca para iniciar a combustão da gasolina, do álcool, por exemplo. Ok? Mas o processo é exotérmico, libera energia. Então, a entalpia de combustão é a quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de determinado combustível. E como que eu vou saber qual é o combustível? Pessoal, reação de combustão forma CO2
e água. Ou CO, monóxido de carbono, e água se a combustão for incompleta. E se ela for mais incompleta ainda, forma carbono sólido e água. Mas, quando a gente coloca, por exemplo, o hidrogênio, a gasolina, o álcool, para reagir com oxigênio, com gás oxigênio, ocorre a combustão. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reação de combustão do álcool. O álcool, pessoal, é que é o nosso combustível. Ele reagiu com oxigênio, gás oxigênio, que é o nosso comburente. Então, para uma reação de combustão, preciso do combustível, que geralmente aparece antes na reação de combustão, e um comburente, que é o oxigênio. Você já ouviu falar que nada se queima na presença de oxigênio? Aquela experiência que você coloca uma vela e acende a vela e tampa aquele onde a vela estiver, ela vai permanecer acesa durante o tempo, depois ela vai apagar. Por quê? Porque acabou o oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem queima. Então, o oxigênio é um reagente imprescindível para a combustão acontecer e ele é chamado de comburente, ok? E como produtos da combustão, a gente tem CO2, gás carbônico, e água, ou monóxido de carbono, CO, e água, ou ainda carbono sólido, que é o responsável pela fumaça, pela fuligem, e água, tá? Ok? Dúvida aí? Se tiver, fala pra gente lá no GR8, tá? Então, pessoal, percebam que nessa reação aqui de baixo, eu tenho a combustão, a queima de 1 mol de C2H5OH, 1 mol de álcool. Então, eu posso considerar como esse coeficiente estequiométrico sendo a proporção com que ele reage. 1 mol reagindo. E quando 1 mol reage, libera 1.367 quilojoules por mol. Então, isso daqui é a minha entalpia de combustão. Aí, a entalpia de combustão, eu também posso colocar a unidade de medida de energia por mol, quilocaloria, kilojoule, joule ou caloria por mol, porque é a quantidade de energia liberada para cada mol de combustível. Aí, se eu tiver 2 mols de álcool, a quantidade de energia liberada vai ser o dobro. Se eu tiver 10 mols de álcool, a quantidade de energia liberada vai ser 10 vezes isso aqui, tá? Vamos agora falar sobre a entalpia das ligações. De maneira geral, numa reação química, ocorre a quebra de ligações dos reagentes e a formação de novas ligações que estão presentes lá nos produtos, correto? A quebra dessas ligações, pessoal, resultam na absorção de energia. Elas precisam absorver energia para ela se quebrar. E pode ser através das colisões, depois a gente vai falar sobre a teoria das colisões. E aí vai, né? E a formação dessas novas ligações libera energia. A formação das ligações dos produtos libera energia e a quebra das ligações dos reagentes absorvem a energia. Se for necessário absorver mais energia do que é liberada no processo total, ou seja, se a quebra das ligações precisa de mais energia do que a quantidade de energia que foi liberada pela formação das novas ligações, nós temos um processo endotérmico. E se liberou mais energia do que foi necessário consumir, nós temos um processo exotérmico. Então, como resultado, a gente tem aí vamos dizer assim, vamos dizer que fugiu a palavra, mas isso aí, pessoal. Por exemplo, a energia envolvida na ligação HH é 436 kJ por mol de ligações. De ligações hidrogênio-hidrogênio, ok? Então, se eu estou quebrando a ligação hidrogênio-hidrogênio, vai estar absorvendo 436 quilojoules por mol. E se eu estiver ligando hidrogênio com hidrogênio, vai ocorrer a liberação de 436 quilojoules por mol,
ok? De maneira geral, a gente tem que entender isso, que a quebra das ligações absorve energia e a formação de novas ligações libera energia, ok? Aí nós temos esse exercício aqui para a gente resolver. Quem assistiu a live no semestre passado sobre termoquímica, eu resolvi essa questão lá, tá? Vamos lá. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto na formação desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Nós temos aí a equação química. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas, ou seja, rompe ligação hidrogênio-hidrogênio, rompe ligação oxigênio-oxigênio e forma ligação oxigênio-hidrogênio, né? Nessa reação são rompidas e formadas ligações que envolvem energias listadas no quadro abaixo, ou seja, a energia associada à ligação hidrogênio-hidrogênio é 437 kJ por mol. A ligação hidrogênio-oxigênio, 463 kJ por mol. E a ligação oxigênio-oxigênio, 494 kJ por mol. Aí nós temos as massas molares das substâncias. Qual é a variação de entalpia em quilojoule da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? Então, primeira coisa, vamos colocar 1 mol dessas ligações, dividindo tudo por 2 para eu ter 1 mol de combustível e formando 1 mol de água. Então, quando a gente pensa dessa forma, nós temos 1 mol de ligações hidrogênio-hidrogênio, ok? Porque cada molécula de hidrogênio tem uma ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Então, são rompidas 437 kJ. Então, são rompidas 1 mol de ligações hidrogênio-hidrogênio. Então, são absorvidos aí no sistema, onde essa reação está acontecendo, são absorvidos 437 kJ por mol, referente às ligações hidrogênio-hidrogênio. Quanto à ligação oxigênio-oxigênio, também são rompidos, então também são absorvidos a energia graças ao rompimento dessas ligações. Só que pela equação química aqui, eu percebo que eu tenho só meio mol de gás oxigênio. Então, foram rompidas só meio mol dessas ligações oxigênio-oxigênio, mesmo sendo ligação dupla, mas existe só meio mol de ligação dupla oxigênio-oxigênio. Então, foi rompida só meio mol. Então, são absorvidos 247 kJ por mol. Então, nós temos um total de 684 kJ absorvidos. Cada molécula de água tem 2 ligações hidrogênio e oxigênio, concorda comigo? Então, 2 moléculas de água vai ter 4 ligações. 3 moléculas de água, 6 ligações. E 1 mol de água vai ter 2 mols de ligações hidrogênio e oxigênio, porque cada molécula de água tem 2 ligações hidrogênio e oxigênio. Dúvida aí? Então, nós temos aí 2 mols de ligações hidrogênio e oxigênio. Cada mol de ligação hidrogênio e oxigênio que é formado, libera 463 kJ. E como nós temos 2 mols, então são liberados 926 kJ, ok? Como nós temos, então, absorvido 684 kJ e liberado 926 kJ, que são liberados, nós temos um saldo aí de 242 kJ, né, que são liberados do sistema, porque a quantidade de energia liberada é maior que a absorvida, ok? Então, a gente pode dizer que a entalpia, no caso de combustão do hidrogênio ou de formação da água, né, porque está formando 1 mol de água, é menos 242 kJ por mol, ok? 1 mol de
H2 tem 2 gramas de H2. X mols de H2 está relacionado com 1000 gramas de H2, porque eu quero saber a quantidade de energia que é liberada na queima de 1 quilo, ou seja, 1000 gramas de H2. Quantos mols corresponde a isso? A gente faz a regra de 3 e percebe que são 500 mols. 1 mol de H2 libera 242 kJ. E 500 mols de H2? Y. Então, a gente viu aqui que é 121.000 quilojoules, que são liberados. Então, a variação de entalpia na combustão de 1 quilo de hidrogênio o ΔH vai ser igual a menos, porque a energia é liberada, 121.000 quilojoules. Então, a alternativa correta é a letra B, ok? O mais importante é a gente lembrar que a gente tem que ter esse raciocínio. O número de ligações que são quebradas, o número de ligações que são formadas, tá? Às vezes é necessário multiplicar por 2, por 3, no caso da amônia. Quantas ligações hidrogênio e nitrogênio existe na amônia, em cada molécula de amônia? 3. Então, se eu tiver 1 mol de amônia, eu tenho 3 mols de ligações hidrogênio-nitrogênio, tá? E que as ligações, a quebra das ligações absorve e a formação das ligações libera. Isso que é mais importante, ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, não deixem de colocar sua dúvida lá no GR8 e resolva os exercícios e depois a gente vai corrigi-los, ok?